amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu nem preciso falar do prazer que eu sinto em entrar na sua casa todos os dias para falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas. E a cada convidado, a cada programa, o Senhor me surpreende mais. Não que um testemunho seja maior ou mais grandioso do que o outro, mas é porque Deus age em todas as áreas da nossa vida. Independente de qual seja o seu problema, Ele é a solução. Mas depende de você deixar o Senhor agir na sua vida, depende de você deixar Deus entrar e fazer parte da sua vida. Porque muitas vezes a gente não faz isso, a gente não deixa. A gente até fala que sim, mas não. Então hoje eu queria começar esse programa com uma pergunta. Qual é o seu porto seguro? O que te dá garantias? O que te sustenta? O que faz você acordar todos os dias? O que faz você levantar todos os dias? É a sua família? É o seu marido? São os seus filhos? É a sua conta bancária? É a sua empresa? É o seu projeto? O que é o seu porto seguro? Muitas vezes a gente para pensar e cada um de nós tem um porto seguro diferente. Só que a gente esquece que o único porto que realmente é seguro é o Senhor. E é Ele que tem que ser a nossa base. É Ele que tem que ser o nosso porto seguro. E o testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala justamente disso. Ele começa com um porto seguro, que é o porto seguro da maioria das pessoas, mas que quando você para ver, ele não tem nada de seguro, porque nada na nossa vida tem. Tudo, passa assim e acaba assim. Vem um vento e muda tudo. Então, o único porto realmente seguro é o Senhor. E vocês vão ver isso com o testemunho que a gente vai contar aqui hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho do pastor Thales do Mevam. É um prazer receber ele aqui. E para quem não conhece, o pastor Thales é o marido da pastora Bruna. Oi, pastor, seja bem-vindo. Paz, Senhor Jesus. A paz do Senhor. É um prazer receber o Senhor aqui. E que esse tempo seja usado pelo Senhor para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Paz, Senhor Jesus, a todos. É um prazer todo meu estar aqui, eu que agradeço. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de casa aí. Amém. Pastor, a gente vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida, né? Mas como eu falei no início do programa, uma parte que foi fundamental para que houvesse uma mudança na sua vida foi justamente isso do Porto Seguro, né? O senhor cresceu numa família bem estruturada, nasceu numa família bem estruturada, tinha tudo. E esse era o seu Porto Seguro, né? E justamente esse Porto Seguro que fez com que o senhor buscasse algo mais. Conta pra gente como é que era essa história, esse início aí da sua vida. Então, primeiro eu queria deixar um texto, 1 Coríntios 1:31, né? Aquele que se glorie-se no Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a oração no nome do Senhor Jesus. Até antes de 15 anos, né, eu tinha a minha família como Porto Seguro. Meu pai, minha mãe, pessoas que eu amo muito e respeito muito. Minhas irmãs, né, Tatiana, Thaís, Tayane. Então, dentro disso aí, a minha família era meu Porto Seguro. Tudo aquilo que estava relacionado à minha família, se a minha família estava bem, eu estava bem. Se ela passava por problema, eu passava por problema. E toda aquela expectativa voltada, então, para essa estrutura famosa, família mineira, né, que pode passar problemas, mas todo mundo esconde os problemas. Então, dentro dessa questão, eu nasci de 8 meses, né, eu nasci surdo praticamente, eu tive que colocar aí um carretel no meu ouvido, né, tive uma convulsão, tive que tomar Gardenal, e aí dentro dessa questão toda eu fui me formando uma pessoa muito racional. Né? Mesmo eu tinha medo de gente, né? Eu gostava muito mais de lidar com os números do que com pessoas. Só que meu pai nessa caminhada me ajudou muito, minha mãe também, para me estar me desenvolvendo, até me forçando, né, a sair deste lugar aí de medo. Então, dentro da minha história, que eu posso falar do início dela, antes de ter um relacionamento com o Senhor, porque eu costumo dizer que a gente não vira para crente, né? A gente não vira. Não é um botãozinho, né? Não é. Na verdade, nós já somos o Senhor. A gente não entende que o Senhor, né, quer relacionar conosco e Ele tem, né, como diz a Bíblia, Ele tem ciúmes da gente. Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama de tal maneira. Então, antes de eu ter esse entendimento de quem era Deus, eu estava no entendimento contrário. Achava que, um menino com 15 anos até, achava que eu era demais, que eu tinha muito conhecimento, que eu sempre gostei de estudar muito, ler muito.
Então eu falei assim, não, eu já sei tudo que eu preciso saber, eu não preciso de Deus. Era assim, justamente por ter essa segurança familiar, né, não ter nenhum, apesar do problema auditivo, apesar das convulsões, o senhor teve uma infância normal, né, cercada de uma família bem estruturada, que tem problemas igual todo mundo, mas era uma família normal. E aí essa segurança, digamos assim, fazia com que o senhor se sentisse o cara, é isso? Exatamente, porque a minha família, exatamente, é uma família de classe média mais alta mesmo. Meu pai sempre trabalhou multinacional, então tudo que a gente queria, minha mãe trabalhava no banco, tudo que a gente queria, a gente ganhava. Então, mesmo meu pai me ensinando a ter responsabilidade desde pequeno, mas o sítio era meu, né, o barco era meu, tudo era minhas coisas, né? Então, dentro dessas questões todas, a gente começou a entender que Deus, né, não era necessário nesse sentido. Né? Lógico que meu pai sempre nos ensinou a ter, né, ir na missa, nos ensinou a respeitar, a gente fazia orações, ali naquele momento eu nem conseguia orar, não conseguia nem falar, né, porque medo mesmo. Então eu comecei a entrar no meu mundo, eu tinha o meu mundo, né, debaixo da cama, meu mundo ali, a minha irmã Tatiana me ajudou até a somar, que eu tinha dificuldade para somar, daqui a pouco, né, eu sou professor de matemática, para quem não sabe. Olha só. E aí, dentro desse processo todo, eu ficava dentro do meu mundo e ele estava muito seguro para mim. Então, a minha segurança era a minha família, a minha casa. Quando eu estava do lado deles, eu estava bem. Podia vir o problema que fosse, a dificuldade que fosse, que estava tudo certo. Exatamente. Tava tranquilo. Exatamente. Aí, o que acontece? Acontece que, como eu sustentava em algo passageiro, e eu idealizava coisa, né, como meu amor costuma dizer, né, na questão do real e do ideal, eu idealizava uma família que, na verdade, talvez nem existia, porque não existe essa perfeição. Né? Aquela família de propaganda de margarina não existe. A perfeição né? está em Deus, né, não na gente. Então eu tenho que Verdade. buscar a perfeição, como fala em Mateus 5,48, sede perfeito, porque eu sou perfeito, porque o vosso Pai, que é Deus, é perfeito, mas a perfeição está em Deus, não na gente. Mas eu acreditava que aquilo para mim era perfeito. Estava bem naquele lugar, né? Até quando eu passava por dificuldades, eu pedia ajuda e era resolvido para mim. E o senhor pedia ajuda aos pais, né? Pais. À família. Somente meu pai, né? Que eu amo muito e respeito muito. Mas eu pareço muito com minha mãe, mas eu ando igual meu pai, eu falo igual meu pai. Né? No telefone, minha avó até confunde quem é quem. Então, eu me espelhava totalmente nele. Ele era a sua referência. Minha referência. Não que ele não tem que ser minha referência, mas ele era a minha maior e única referência, porque eu não tinha outra referência fora, porque eu quis que ele fosse a minha referência. E aí o senhor seguia mesmo os passos, aí até o jeito de falar, tudo. As histórias que ele contava do sítio, tudo que ele falava, eu explicava exatamente como ele falava. O jeito de passar a mão no cabelo, o jeito de tossir, não ficar nervoso, detalhes mínimos que hoje eu vejo meu filho, João Daniel, tendo alguns detalhes, vai ser é geracional. Deus vai fazendo, né? Deus de Isaac, de Abraão, né? De Jacó. Verdade, vai passando. É. E quando que isso começou a mudar, pastor? O que aconteceu que essa segurança, esse porto seguro foi... o senhor se sentiu ameaçado, que ele estava ameaçado? Então, aconteceu que meu pai e minha mãe, teve um momento que meu pai separou. Então, quando meu pai, né, saiu de casa, na minha concepção era isso, ele saiu de casa, e na minha concepção, ele me deixou, agora ele me deixou. E aí, né, um jovem que nunca se envolveu com drogas, nunca se envolveu com nada, teve a oportunidade de se envolver, mas, glória a Deus, Deus me livrou disso. Vai me explicar por quê, não sei, foi o Senhor. O Senhor guardou. Não tem nada que está em mim que me faça bom, tudo está no Senhor. Né? E como é que é, e qual foi o sentimento? Porque pelo que o senhor falou, era uma família linda, e de um dia para o outro, seu pai falou, olha, vou sair de casa. E aí? Como é que foi isso? O Porto Seguro acabou? Perdeu o chão? Como que foi? O sentimento foi de destruição total. Um menino de 15 anos ficou desnorteado. Lembro que eu falei que eu estudava, eu nunca tinha perdido média, eu tomei recuperação nesse ano, e 2 matérias que praticamente ninguém tomava. Depois na recuperação, até tirei 100 na recuperação, mas eu tomei recuperação porque no estudo, minha menor nota de matemática, eu tirei 60 alguma coisa, eu sempre tirei de 80 para lá. Então nesse ano, até aquilo que eu tinha de costume, eu comecei a perder. Então eu comecei a ficar desnorteado. Né? O senhor realmente perdeu as referências? Eu perdi a referência, porque a minha referência estava pautada nisso. Então, como, né,
para mim aconteceu uma ruptura, eu fiquei praticamente, né, louca. A minha mãe também, ela começou a ver coisas, na época que ela vê a situação, ela quis matar meu pai, ela até chegou a pedir um revólver para matar ele. E glória a Deus que o Senhor, ele entra com provisão na nossa estrutura. A gente costuma dizer que Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita. Deus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele não tem pacto com uma religião, ele tem pacto com ele mesmo, né? Ele que nos apraz, ele que nos satisfaz, ele que está acima de tudo. Então, dentro daquele momento, a minha mãe procurou uma resposta dentro da religião. E ela não conseguiu. Ela queria que alguém fizesse alguma coisa. E as pessoas falaram assim, não tem jeito de fazer nada. Que alguém explicasse para ela o porquê daquilo, né? Só que o Senhor veio através da figura de uma pastora, Dona Neide, já foi até comentado aqui, né? Pelo Arno, pela Tatiana. E então, dentro disso... Eu vou trazer a Dona Neide. Vai trazer ela aqui. E então, dentro disso, minha mãe, ela trabalhando, ela recebe essa orientação de como que ela vai ser ajudada, que Deus poderia ajudar ela. E aí, minha mãe começa a frequentar um grupo, né? Que hoje a gente chama grupo de convívio, célula, né? E ela começa a ir nesse grupo, só que eu não fui, né? Eu não vou. Mesmo sendo um filho obediente, né? Nunca desrespeitando pai e mãe, né? Lógico que a gente tem aqueles momentos normal, mas né? sempre ia para todo lugar onde eles pediam. Eu falei assim, não, eu não vou. Eu não vou porque eu acho que isso aí é lavagem cerebral. E o senhor acha que, de certa forma, o senhor não foi também? Porque, tipo assim, se Deus existisse e fosse bom mesmo, não tinha acontecido isso com a minha família, ele não tinha deixado meu pai sair, ou ele não tinha me deixado sofrer assim. Tem isso também? Não, acho que foi muito dentro da razão, por causa do fato de eu ser muito racional, né? E dentro dessa minha razão, na minha razão, aquilo ali não era solução. Era doideira. Isso é loucura, essa questão de Deus, de ter relacionamento com Deus, de falar com Deus, de escutar Deus, de Deus ir lá e conversar com minha mãe no trabalho dela, através de uma pessoa. Isso pra mim era muito doido. Eu falei assim, não existe isso. E suas irmãs foram? Meus irmãos foram. Thaís e Tatiana foram. Thaís pequenininha, com 3 aninhos, né? Aí elas foram. E eu com 15 anos, não, vou jogar bola. Não vou, não. Eu fui jogar bola. Aí minha mãe falou assim, não, mãe, deixa eu jogar bola. Minha mãe, com muita sabedoria, esperou meu tempo, né? E aí, na verdade, não queria ir jogar bola. Eu queria entender antes de ir. Mas o senhor via mudanças na vida delas? E ainda assim não acreditava? Na verdade, não deu nem tempo para ver mudança. Foi tudo muito rápido, né? Aquele momento que ela foi, né, do desespero, né, de todo mundo estava ali. Meu pai chegou aí também. Então, no momento que eles foram, eu fiquei, na verdade, enclausurado dentro do meu quarto, lendo a Bíblia. Eu queria buscar assim, o que eles estão ensinando na Bíblia, então vou ler para ver se esse Deus é real, se isso existe do jeito que eles estão falando. Se essa questão de ver Deus, de relacionar com Deus. E como eu, um ser tão pequeno, vou relacionar com Deus, né? Uhum. Então aí, dentro da minha razão, eu falei assim, não, esse negócio não é desse jeito, não. Aí eu comecei a buscar o entendimento antes de ir. Talvez não falar que eu não ia ir, mas eu quero entender o que está entrando. Porque toda a imagem que eu tinha sobre relação ao Evangelho era de uma lavagem cerebral, de uma questão de obrigação, que as pessoas faziam aquilo ali obrigada, que não tem essa questão, que as pessoas, alguns até se achavam superiores, como assim que a gente é melhor que os outros? Então eu não conseguia entender aquilo que me passavam, né, de Deus, fora daquilo que eu já entendia, que era dentro daquilo que minha tradição, que a minha família me ensinou. E aí o senhor começou a ler a Bíblia para entender isso? Comecei a ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e comecei em Mateus, falei assim, onde fala de Jesus, né? Aí eu falei assim, não, começa a falar de Jesus aqui, então eu vou pegar Mateus e vou começar a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, entrei dentro do meu quarto, e menino, né? Todo o tempo que eu tinha, era a escola, saí da escola, eu ia para casa ler a Bíblia para entender, para chegar para minha mãe, para minhas irmãs, falar, isso está errado, isso aqui não é assim, não é desse jeito, não está escrito isso aqui dessa forma. Então eu entrei para o meu quarto para refutar aquilo que eles estavam querendo de Deus, para falar assim, não, Deus não é desse jeito. E essa leitura, essa busca aí de provar para elas que elas estavam erradas, isso durou quanto tempo? Isso durou uma semana direto.
O senhor ficou uma semana dentro do quarto lendo tudo, pesquisando. Só saía para comer e ir para a escola. E o resto era pesquisando, porque na outra semana, na outra quarta-feira, eu ia ter que dar uma resposta se eu ia ou não com minha mãe. Na célula, se eu ia acompanhar ela ou não. Então, como que eu ia acompanhar ela, sendo que eu não acreditava? Então, eu falei assim, não, tem que acreditar, tem que ver alguma coisa. Só que não é o que os outros vão me falar, é aquilo que eu vou buscar de Deus. Porque dentro daquilo que eu aprendi, eu tenho que estudar, eu tenho que entender para mim fazer as coisas. Hoje eu entendo que o entendimento me faz desfrutar as coisas. Quando eu entendo e faço com entendimento, eu desfruto. Eu tenho muito mais do que uma obediência, eu faço por amor. Por amor. Pastor, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e aí a gente volta para contar o que o senhor descobriu depois desses 7 dias de leitura da Bíblia. O que aconteceu depois disso? É rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho do pastor Thales, do Mevan 7 Lagoas. Pastor, então depois de 7 dias ali lendo a Bíblia para poder dar uma resposta para sua mãe, o que aconteceu? Aqui vem a questão, né? A Bíblia fala que os espirituais, né, entendem as coisas do Espírito e que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Verdade. Então, na época eu não sabia disso, né? Na verdade, não tinha nenhum sentido que Deus era um Deus distante, né? Era o Deus que está no céu, né? O papai do céu, que às vezes me castiga, que me corrige, mas que não é um pai que me leva a uma situação, que está comigo. Então eu comecei a ler a Bíblia e num certo momento acontece uma experiência inusitada, algo que era contra tudo aquilo que eu acreditava na minha razão, né? A casa da minha mãe, ela mora aqui em 7 Lagoas, no bairro do Carmo, e lá no quarto, né, meu quarto, né, agora não mais meu, que eu casei, aí tinha um ambiente bem agradável, lendo ali na cama, e de repente uma janela que estava trancada, maciça, ela abre. Aí na hora que a janela abre, eu já assusto, acho que é o vento. Aí na hora que ela bate assim, eu acho que é o vento, aí de repente um clarão entra no meu quarto. Na hora que clarão entra no meu quarto, eu falei, isso é Deus. Aí eu fiquei com medo. Talvez igual Adão. Aí eu vou e entro debaixo da cama e falei assim, tudo que eu estava tentando refutar, acho que veio aqui agora e vai me matar. Eu achei que eu ia morrer naquele momento, mas agora eu morro, porque Deus entrou no meu quarto e eu estava duvidando dele, e aí vai me matar. E na hora que eu entro debaixo da cama, em vez de sentir medo, aquele sentimento de medo mudou, foi um sentimento de amor, de misericórdia. Olha. Aí eu comecei a entender que Deus me ama. E aí eu tive uma experiência muito marcante. E a gente acha que Deus fala e que a voz de Deus é uma coisa que são para poucos. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a voz dele é como voz de muitas águas, ou seja, uma voz marcante. E que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, naquele momento, eu escutei ele audivelmente. Eu tive uma experiência ali com ele e de muito forte, que era contra tudo aquilo que eu acreditava. Acho que por isso que ele se manifestou daquela forma, né? Porque ele me conhece, quem me conhece foi quem me fez, ele que me criou, ele que me formou. E aí ele vem e fala comigo algumas coisas que eu tenho vivido hoje. Ele fala algumas coisas, ele me mostra do amor dele. E aí eu saio do quarto, depois daquela experiência, vou pro quarto da minha mãe tremendo. E minha mãe, meu filho, o que está acontecendo? Você está brilhando, meu filho. O que está acontecendo? Não, mãe, Deus existe, mãe. Deus existe, ele falou comigo, mãe. Deus existe, mãe. E aí, eu vou chorar, você chorando. E aí, Deus fala comigo e ele não me condena, ele me ama. E ele quer relacionar comigo. Ele me leva para essa condição de relacionamento. Aí, daquele dia em diante, eu começo a querer escutar mais vezes, né? Aí eu busco cada vez mais. Aí eu falo que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele é o nosso próprio galardão. Então, naquele momento, eu quero ele mais, eu quero mais ele. Eu vi isso aí que eu preciso.
O meu porto seguro é Ele. Eu entendi, não é a minha família, não é meu pai. Por mais que eu tenha que respeitar, honrar, né, a minha esposa, o meu filho, tudo que aquilo que diz respeito àquilo que Ele nos confiou nessa terra, isso não pode ser maior do que Ele. Porque Ele não deixa nada entre a gente e Ele. Ele nos ama tanto, como diz a Bíblia, não tem nem expressão, é de tal maneira que Ele quer a gente para Ele. E aí, naquele momento, eu saio do quarto, falo, mãe, Deus existe, continua nesse caminho, que esse caminho é Deus, não é o caminho da religião, é o caminho dele, relaciona com Ele, é Ele, mãe, Ele, Deus existe, mãe. E não conseguia falar coisa com coisa. Não conseguia falar coisa com coisa. Não dá para explicar o sentimento, não dá para... Não dá para mensurar, é imensurável, né? A gente pode falar matematicamente, isso aí é o significado do infinito, é incontável, está acima daquilo que você pode enumerar, então Ele é acima de tudo, Ele é acima do infinito, então Ele me mostra alguma coisa. Mas me pensa, que um menino de 15 anos, naquele momento, e aí tava assim, não, esse negócio existe. Aí eu começo aí de cara, né, a pastora Dona Neide já me consagra diácono, um menino, ela fala assim, olha, eu não sei por que está acontecendo isso, mas Deus quer que você faça, você viva para Ele, que você faça a vontade dEle. Uau. Então, se você perguntar assim, que você é ex o quê? Eu sou ex-escravo de Satanás. Porque eu, sem saber, nunca usei droga, não prostituí, casei virgem. É um outro testemunho até, né? Sim. E vários momentos aí que você fala assim, não, minha vida estava toda perfeita no padrão, né, do mundo, no padrão, né, secular, mas na verdade faltava o essencial, que é Ele. E aí ele se apresenta para mim. E quando ele chega dessa forma assim tão inusitada, tão inquestionável, né? Como que foi a mudança, pastor? Porque eu tô vendo que foi muito rápida, né? Mas o que realmente mudou na sua vida, no dia a dia, em tudo? Você acredita que eu sou tão cabeça dura que eu ainda não mudo? Um menino arrogante, achava que era muita coisa. Falei assim, não, agora eu quero Ele, mas só que eu quero entender muita coisa ainda. E aí eu começo ainda a perguntar mais coisas, porque Ele nos conhece, ele quer que a gente tenha o caráter dele, mas Ele não muda a nossa personalidade. Uhum. E aí eu ainda começo a perguntar coisas, Deus, eu quero saber mais. E eu falo até, né, de uma forma, começo até a duvidar de algumas coisas. E aí eu começo a ter mais experiência com Ele. Quanto mais o Senhor questionava, mais Ele se mostrava. Mais Ele se mostrava. Ele é tão lindo, tão maravilhoso, em vez de Ele me condenar, eu disse, não, eu vou me apresentar para você. É mais ou menos como Tomé, né? A gente começa a falar mal de Tomé, mas Jesus fala assim, você quer? Então toca. Você quer entender? Então toca. Eu sou o Filho de Deus, eu ressuscitei. Aqui, ó, as feridas estão aqui. Então é exatamente como Tomé. Não é criticar Tomé, a gente entender, não, eu quero, eu busco. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai encontrar com Ele. Quanto mais você quer relacionar com Ele, mais Ele vai se mostrar. Por isso a gente não pode parar de ter essa gana, essa sede. Eu não sei nem a expressão de usar por Ele. Eu falo assim, eu te quero, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero mais relacionar com o Senhor. Então, dentro disso, eu começo a refutar. E fui convidado para ir na Lagoinha. Né? A Dona Neide, ela tem ela começou na Lagoinha, né, em Belo Horizonte. Aí nos convidou para ir lá. Eu vi um pregador internacional, eu não sei quem é, não lembro mais o nome do pastor que estaria lá. E nos convida para ir, nossa família foi, nós ficamos no terceiro andar da Lagoinha, para quem conhece lá. E aí nós chegamos lá, tinha gente lá, tudo quanto é lugar, o pastor era famoso, eu nem sabia quem era. E aí na hora que a gente sobe lá, ele começa a pregar com um tradutor. E aí na hora que ele falava, ele falou assim, ó, na hora que ele chegar eu paro. E ele começa a descrever Belo Horizonte. E eu nasci em Belo Horizonte. Né, hoje, né, desde os 9 anos que mudei para Sete Lagoas, amo demais Sete Lagoas, amo demais essa cidade. E aí dentro disso, ele começa a pregar e cada momento fala, não, quem chegar, não sou eu que governo, não sou eu que controlo. Eu falei, gente, que loucura é essa? Quem que vai chegar, né? Quem que vai vir aqui, que eu não estou sabendo, não era ele que eu ia pregar. E aí, aí ele começa a falar, ele descreve, ele agora está passando por cima de uma lagoa, você vai saber, Lagoa da Pampulha. Aí ele descreve, descendo Antônio Carlos, passando ali, eu falei assim, agora está aqui pertinho. Aí e ele chegou, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Aí na hora que ele fala de Espírito Santo de Deus, ele passa a mão assim, o povo começa a cair. Cai gente para frente, cai gente para trás. Eu falei, gente, que loucura é essa? Esse negócio é mais doido que eu estava imaginando. Não, esse negócio não é normal, não. E aí dentro disso o povo começa a cair. Aí eu, uma posição de jaspe, um pé para frente, um pé para trás, assim, ninguém me derruba. Eu não vou cair. Eu não vou cair, não. Isso aí é condicionamento da mente. Ele está tentando condicionar a minha mente, então eu só vou cair porque eu estou vendo o outro cair.
Então eu estou sendo condicionado a cair. Não, tá errado. Isso aí não pode ser desse jeito. E aí o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, vou fechar os olhos, porque na hora que eu fecho os olhos, se alguém cair do meu lado, cair do outro, eu não vou estar nem vendo o que está acontecendo. Eu não vou ver a mão dele, não vou ver o movimento, e fechei os olhos. Eu fechei os olhos, aí né, naquele momento você sente a pessoa do seu lado caindo, do seu lado direito, do seu lado esquerdo caindo, aí na hora eu penso, tá vendo? Ninguém me derruba. Na hora que eu acabo de pensar ninguém me derruba, é meio que uma mão batesse no meu peito e eu voo para trás. Eu passei por cima da pessoa que estava atrás de mim e da outra pessoa e caí assim. E na hora que eu caio, não machuco nem nada, não acontece nada comigo, já cai de joelho dobrado, pedindo perdão de novo, né? Para Deus. Aí Deus já me toma, começa a me tomar em línguas, que eu falei assim, que esse negócio é loucura, que para mim línguas estranhas, negócio é de doido mesmo. Aí eu falei assim, como assim, Deus? Aí naquele momento eu me lanço ali e falo assim, Deus, é o seguinte, eu quero mais do Senhor, eu preciso do Senhor. Não vou falar que eu vou não te perguntar coisas, mas eu me abro aquilo que o Senhor tem para mim. Eu abro mão da minha razão para ter a razão do Senhor. Eu abro mão de tudo aquilo que eu entendo para saber o que o Senhor quer para mim. Agora, a partir de hoje, toda a minha vida eu vou perguntar para o Senhor antes. Tanto é que você sabe que eu estou aqui. Sim. E Ele permitiu que eu perguntei para Ele, eu orei. Não é questão de estar aqui, é que Ele permitiu para fazer a vontade dEle. Mesmo as coisas corretas, certas, a gente não pode fazer sem a permissão dEle. Não é informação, né? Deus, eu estou indo, depois você vem comigo. Ao contrário, permita que eu vá, Pai. Eu posso colocar o pé ali. Não é questão de ser ou não algo abençoado, é de ser aquilo que Ele tem para nossas vidas, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Para a gente chegar na perfeição do que Ele tem para nós. É isso aí que o Senhor escreveu para mim, que está escrito no Salmo 139. É isso que o Senhor quer que eu faça nessa terra. Porque nós viemos para essa terra com um propósito maior que a gente. Então eu começo a entender esse propósito. Assim, a partir de hoje, tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar ao Senhor antes. Se o Senhor não for, se o Senhor não quiser que eu vá, eu não quero. Tem até uma para frente aí do meu mestrado que aconteceu isso. Vários momentos na minha vida eu faço isso. Tanto é que eu tenho uma oração em momentos da minha vida que eu faço com o Senhor, que eu acredito tanto nessa oração, que eu acho que depois que eu faço essa oração, alguma coisa pode acontecer. Que é a oração assim, Pai, se alguma coisa me tirar da Tua presença, se alguma coisa for entrar entre eu e o Senhor me tira isso. Eu só fiz essa oração 3 vezes depois dessa estrutura. No dia que eu fui casar com a Bruna, que eu creio que eu fui feito para casar com ela, ela é linda, te amo, meu. Eu fui feito para isso, eu fiz essa oração, eu contei isso para ela, eu falei assim, nada vai ficar, nada é maior do que o Senhor na minha vida. Nem você, e eu te amo muito, mas eu amo mais o Senhor que você. Glória a Deus. No dia que eu fui ordenado a pastor, porque eu entendo que eu não sou pastor há alguns anos, é desde a eternidade que Deus queria que eu fosse, tudo que aconteceu na minha vida cooperou para isso. Para que eu, até o medo que eu tinha de gente esconder debaixo da cama, hoje eu amo ficar com pessoas, eu amo relacionar, tanto que eu sou professor e pastor, fico com gente toda hora. Então eu amo estar isso. Até esses momentos serviu para acontecer isso. E na outra vez foi agora, há 2 anos e meio, do João Daniel. Aí eu orei também, porque eu tenho certeza que eu fui feito para ser pai do João Daniel, né? A figura, eu amo ele. E aí dentro disso eu fiz essa oração, esse caso foi interessante, porque eu lá na maternidade eu vi, o João Daniel nascer, e aí eu já estava com a roupa de ver ali, eu coloquei o celular no bolso, nem podia do celular, eu fazendo essa oração, meu celular vibra, aí eu atendo, é o meu pai, o William, que eu amo muito. Aí meu pai, ele fala comigo assim, e eu acredito que foi Deus que falou através da boca dele, filho, não preocupa, eu estou com você. Aí eu não escuto só a voz do meu pai, eu escuto a voz de Deus, vai dar certo. Aí o parto até teve uma dificuldade, mas eu orei, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, vem cá, Pai, ajuda a Bruna, teve uma dificuldade lá, e a gente não é médico, não entende, eu só vi aquilo lá, e a Bruna, tá tudo bem? Eu falei, tá, amor. Na hora que ela me vê orando, eu falei assim, não tá tudo bem. Na verdade, quando a gente perde a nossa segurança, é na verdade que nós estamos seguros, que nós estamos seguros em Deus. É verdade. O Senhor Jesus. E depois dessa segunda experiência, mudou? Dessa vez mudou? Depois de voar 3 filas atrás, O que mudou, pastor? Mudou que agora eu obedeço e confio. Eu não deixo de perguntar. Eu não deixo de querer saber se Deus está ali ou não. O povo até brinca na igreja,
lá no ministério, que assim, ó, o pastor, ele olha primeiro antes de entrar. Então está acontecendo um mover espiritual, alguma coisa de Deus, eu quero ver Deus. Aí que né, Deus não foi feito para ser sentido, ele fala me sinta, ele fala me conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu quero conhecer o Senhor. Não é sentir, não é que eu não quero sentir alguma coisa, eu quero conhecer. Porque se Deus estiver ali, se Ele me joga no chão, eu pulo. Porque eu sei que Ele está ali, então eu quero me derramar na presença dEle. Relacionar com Ele. Não que eu sou superior, melhor, muito contrário. Quanto mais a gente relaciona com Deus, mais a gente vê que a gente tem que servir. Que o maior que é Cristo veio para nos servir. Ele sendo o Senhor e continua sendo, Ele nos serve. Então não é que eu sou melhor que alguém, é que eu preciso dEle. É que sem Ele eu não consigo. Se Ele não vier, eu não consigo. Então não perco aí a questão do temor dEle. Hoje eu entendo que aquilo que eu chamava de medo era temor. Era que eu estava sem Ele. E agora, com Ele, eu mesmo assim, não tenho controle de nada. Eu sou o que governa, eu sou o que sustenta. Mas é complexo, porque a nossa razão quer nos trazer de volta para a confiança em coisas palpáveis, naquilo que a gente consegue ver. E Deus é o Deus do invisível. Ele está acima disso tudo. Por isso que todas essas experiências servem, não é para um momento de facilidade, é para um momento de dificuldade. A minha fé não é uma fé de conquista, é uma fé para suportar coisas. Não, acabou tudo. Então ainda tem a fé, a esperança e o amor. E o maior desse é o amor. Porque Jesus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Então a gente entende que Ele é. Então nesse momento eu começo a entender que se alguém virar para mim e falar assim, olha, tem um elefante cor-de-rosa em cima do fio. Eu vou falar assim, pode até ter. E se tiver, foi meu Deus que colocou. Porque não é normal isso. Então Deus que faz. Ah, foi curado, foi Deus que curou. Ah, mas foi curado num lugar que não é propício. Não, Deus cura em todos os lugares. Ele é Senhor de todos e de tudo. De quem acredita e de quem não acredita nele. Ele é Senhor de todas as pessoas. Então Ele é Senhor de toda a terra. Então eu começo a entender hoje que Ele move em todos os lugares e que Ele que está fazendo. Então hoje eu confio nele. Ah, mas você não duvida não? Agora hoje eu tenho duvidado, não é de Deus, é do Thales. Então a dúvida mudou o lugar. Né? Eu não olho para Deus e não, se Deus quiser, Deus faz. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Sim, aí eu uso eu olho para trás, vejo essas experiências para me prosseguir e alcançar o alvo que é Cristo Jesus. Pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para contar, depois dessa mudança tão grande, dessa confiança enorme que o Senhor adquiriu, a gente volta para contar o que aconteceu e o que Deus fez, onde o Senhor está hoje, onde Ele te colocou. É rapidinho. Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você. E o testemunho do pastor Thales e todos os outros que já passaram por aqui, você sabe, né? Você assiste lá no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. E compartilha com um amigo, curte a nossa página lá no Face, convida alguém para curtir também. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais gente vai estar ouvindo falar de Deus, vai estar ouvindo falar do que Ele faz na vida das pessoas. Isso não é religião, isso é reino. Quanto mais gente a gente estiver junto com esse mesmo propósito, com essa mesma visão, mais a gente vai poder atingir pessoas que ainda não ouviram falar dele. E vocês estão vendo aqui no testemunho do pastor Thales, a mudança é inevitável, né, pastor? Então, depois dessa conversão, que foi uma coisa assim, que o senhor passou a depender totalmente, mudou o foco do seu porto seguro, não era mais a sua família, agora era Deus. Quais as outras mudanças que vieram na sua vida? O que aconteceu depois disso? É interessante que quando se aproxima de Deus, Deus responde. Então tudo que eu comecei a fazer agora é em oração. Eu ia estudar, na época de faculdade, eu perguntei ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mesmo já tendo sido aprovado na UFOP, para engenharia, e aí eu orei antes, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu quero desenvolver? Aí Deus fala e usa muito minha mãe para me ajudar, Ele vai usando pessoas que estão à nossa volta, né? A gente quer enxergar Deus de uma forma e Ele usa. Ele usa, às vezes, o João Daniel de 2 aninhos, Ele usa quem Ele quiser. Então, dessa forma, Ele começa a me instruir a como viver para Ele, como agradar a Ele. E aí eu faço matemática,
E aí, né, porque orientado ali pelo Senhor, através da vida da minha mãe, né, tendo convicção de ser oração, entendo hoje que ele me levou para ser professor, que era plano dele na minha vida, o que ele queria. Eu amo muito meus alunos, né, incentivo eles sempre a relacionar com Deus, a buscar Deus, estudar matemática também. Então, dentro dessa questão toda, eu começo a orar e perguntar a ele. Até para namorar com a Bruna, eu perguntei para ele o que eu falava e tudo, e ele me orientando em tudo. A roupa que eu ia vestir, detalhes. Deus é um Deus de detalhes. A gente acha que Deus não está preocupado conosco. Não, Ele está preocupado com detalhes nas nossas vidas. Com a situação que você acha, Deus não está nisso. Não, Deus ele se envolve conosco. Tanto é que com Adão, todo dia ele ia ter com Adão ali. Tanto é que Adão pecou e Deus volta. Deus vai procurar ele. Porque Deus quer ter a gente conosco. Ele quer que a gente esteja com ele, né? Quer ficar conosco sempre. E aí, todos os momentos, e aí, a ação da matemática interessante, que é meu cunhado, Humberto, ele, né, pastor também, ele que nos ordenou, ele vira na época da matemática e fala assim, você é uma pessoa muito diferente, que quanto mais você estuda, mais de Deus você fica apaixonado. Eu entendo isso, quanto mais você busca entendimento, quanto mais você estuda alguma coisa, mais você vê que Deus está acima disso tudo. Que Deus está acima do universo. No meu carro tem escrito a Deus grandão, não um grandão de uma palavra grandão, é o grandão porque eu entendo matematicamente o cálculo de N dimensões. E Deus está acima dessa dimensão, Deus está acima disso tudo. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, você vê Einstein, por exemplo, só para citar, né, um dos gênios aí, né? E aí ele entende de Deus, né, várias pessoas falam assim, ateu, chega na existência de Deus, quanto mais estuda, quanto mais se aprofunda chega em algo. Chega num ponto que não tem como não negar. Não tem jeito de refutar. Deus está acima E isso acontece com todo mundo que estuda mesmo, né? Aconteceu com Einstein, com vários outros, até aconteceu com Augusto Cury, com todo mundo, né? Quanto mais você busca, ainda que aconteceu com o senhor, ainda que a busca tenha sido para provar que aquilo estava errado, quando o senhor começou a buscar não teve jeito, né? É isso aí que acontece dessa forma. E a matemática, ela nos mostra isso também. Deus está acima disso tudo. Aí começa a perguntar tudo, todas as orações, mas é interessante que Deus responde. Quando a gente fala assim, Deus, nada maior do que o Senhor na nossa vida. Então aquilo que for parecer que é maior do que a nossa vida, Ele vai permitir que a gente não tenha mais. Né? Falo que tem coisas que não dá para... Né? São princípios eternos, né? Casamento, são vários princípios eternos que a Bíblia tem. Né? Até a questão de congregar, de estar, vários princípios que a Bíblia trata. Então aquilo ali, quando a gente tem alguma dificuldade, Ele nos ensina a restaurar com Ele. É porque não, isso ele está sendo maior que o Senhor. Mas o mestrado também foi assim na minha vida. Aí eu falei assim, não, eu vou para o mestrado, e eu vou e oro. Subo ao monte, vou orar ao Senhor, Senhor, eu sei que eu vou passar. Porque a capacidade que me deu foi o Senhor. Mas será que é o Senhor que quer isso para minha vida? Só o Senhor me tira, só o Senhor me põe. E aí eu faço essa oração. Aí eu vou, passo. Em primeiro lugar, com 98%, o segundo lugar tinha 68%, eu tenho isso lá em casa até hoje, que eu ia processar a universidade. Aí na hora que eu ia fazer alguma coisa, Deus vai e usa minha esposa, usa a Thaís, minha irmã, também pastora, ela usa as duas e fala assim, você lembra que você orou? Deus que te tirou. Aí eu estava chorando, eu choro mais um pouquinho, uns 2 dias chorando, falando assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me permitiu sair da tua presença. Mas o que aconteceu? O senhor passou com uma boa nota e não foi chamado? Eu passei com uma boa nota e por algum motivo lá, o primeiro, que fui eu, saí, eles falaram que não é uma questão de documento e tudo, e eu tinha enviado tudo, tinha prova de tudo, e não, deixei de estar. Só que eu entendo que aquilo ali não foi a universidade, não foram as pessoas, foi o próprio Deus que, senão hoje eu nem estaria aqui. Verdade. Né? Hoje eu não estaria aqui, hoje, né, falar a verdade, eu ia entrar numa região que eu não que seja uma região incorreta, mas é que não era para a minha vida. Deus queria que eu andasse em outras regiões com Ele. Né? Deus põe gente lá, mas não era para o senhor, né? Não era para mim, só que eu não entendi. E eu sabia que eu ia passar. Por que eu sabia que eu ia passar? Porque a compensação que Ele me deu foi Ele. Então não é o passar que é a minha resposta, se é de Deus ou não. Porque às vezes a gente acha isso, se eu for aprovado é de Deus. A gente faz umas coisas com Deus, se chover hoje é de Deus. Tá tudo nublado. Tá tudo nublado, você né? sabe que vai chover, não é isso. Se fizer sol,
Se fulano aparecer na minha vida, eu perdoo ele. Não, vai atrás dele e pede perdão. Então, não é essa questão. É questão de mais do que isso. Ele quer relacionar com a gente de uma forma completa. E aí, a partir de então, tudo aquilo que vai acontecendo, eu vou perguntando para ele. Deus, o Senhor me permite, eu posso estar ali, é do agrado do Senhor. E parece coisas inusitadas. Tem coisas que até é loucura para as pessoas que vêm à volta, né? Até ministerialmente você fazer uma coisa assim, espera aí, isso, como que é? Eu falo que as escrituras, a Bíblia, ela me limita. Gênesis e Apocalipse, eu sou limitado por isso, mas Deus não é limitado por nada. Ele não precisa fazer só o que está aqui, né? E ele faz acima, ele faz coisas que nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Então, ele faz acima de tudo. Só que eu tenho que confiar nele, entender que ele está acima da minha razão, do meu intelecto, está acima da minha doutrina, está acima da minha religião. Na verdade, eu falo que ele não quer que eu tenha religião, ele quer que eu tenha ele. Que, né, não sou eu que ligo a ele, né, não falo que foi eu que aceitei Jesus, não, ele que me aceitou. Ele que me comprou, falou assim, eu quero você para mim. E aí que vai até o ministério nas nossas vidas, é isso. Né? Se eu fui severino, tudo quanto é coisa ajudava e tudo, não queria hora nenhuma ser ordenado, aí o meu coração falou, não, Deus quer isso para sua vida. Aí eu entendo também, porque eu costumo dizer que tudo que vem nas nossas vidas não pode ser algo novo. Né? Quando Deus me fala, se você me falar algo profético ou da sua vida de uma forma, não vai ser algo novo, porque a profecia não é uma novidade. Ela edifica, ela consola, ela exorta, mas ela não é novidade. Na verdade, eu tenho relacionamento com Deus e falo assim, não, eu já tinha escutado. Você já sabia. Eu só estava fugindo, né? Mas é isso que Deus quer para mim. Eu estava correndo, mas para onde esconderei do Senhor? Se eu subo no mais alto monte, o Senhor está. Se eu vou lá no profundo abismo, o Senhor também ali está. Então ele está em todo lugar, não dá para fugir dele. Eu falo que uma vez que o Senhor te pega, não te solta. Deixa Deus te pegar. Verdade. Deixa Deus te pegar. Não tem jeito de soltar, né? E aí, pastor, as coisas, o senhor passou a viver para a obra, viver para Deus. Viver para a obra e viver para Deus não quer dizer que o senhor não tem uma vida fora disso, né? Como o senhor mesmo falou, o senhor te usa como professor, o senhor te usa em outras coisas, mas o senhor passou a viver para Deus. E hoje o senhor está à frente de um grande ministério aqui na cidade, né? Que é o MEVAN, que tem essa visão de reino, né? E quando o senhor olha para trás e vê lá aquele menino de 15 anos debaixo da cama, naquele dia que aquela janela abriu, o que o senhor pensa? Eu penso que o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre e ela nos alcançou. E aí até costumo dizer que eu não sou pastor no MEVAN. Né? A gente costuma dizer que nós não somos propriedade, né? Não temos placa de patrimônio do MEVAN, nós somos do reino, nós somos do Senhor, Amém. Do rei, né? A congregação não é maior que Deus, né? Nada que nossa profissão, nossa família, nada é maior que o Senhor. Então, todo lugar onde que eu estou, a gente costuma a fazer a obra de Deus. Na escola, em todos os lugares, a gente movimenta para fazer a obra do Senhor. Então, não é um momento ali especial. A gente serve Ele em todos os lugares. E faz a vontade dele em todos os lugares. Então, a gente não pode perder a oportunidade de falar do Senhor, de falar de Jesus, de falar da bondade dEle, de contar um testemunho. Por mais que a gente tenha algum temor, algum medo, Davi fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Então, o verdadeiro amor vem de Deus. Deus é o próprio amor. Ele tira a gente da condição de medo e nos ensina a fazer a vontade dele em todos os lugares. Não é por força nem por violência, mas mostrar Cristo através das nossas atitudes. É verdade. Através do nosso caráter, buscando Ele, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Porque toda honra e glória é a Ele. E é tão fácil esquecer isso, né, pastor? Se a gente não vigiar o tempo inteiro. O mundo está sempre nos cercando, querendo que a gente tenha as atitudes do mundo, não as de Deus, né? Tem que ficar atento o tempo inteiro. Então eu queria aproveitar isso que o senhor falou, que a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade de falar de Jesus, né? Então eu queria pedir que nesse tempo que a gente tem aqui ainda no programa, que o senhor usasse para falar ou para fazer uma oração, ou aquilo que ele colocar no seu coração. Está na liberdade de fazer o que o senhor falar, o que ele colocar no seu coração. Queria que o senhor usasse esse tempo agora para falar com as pessoas que estão em casa. Amém. Fica à vontade. É meio inusitado e meio diferente, mas televisão é uma coisa para se ver, né? Então feche os olhos na sua casa, vamos orar junto. Se você puder fechar os olhos também. Por que falar fechar os olhos? Você fecha uma questão natural e pede a ele para abrir uma sobrenatural, para que nada venha
nos desviar de olhar para Ele. Pai, eu oro, eu intercedo por cada vida que está nos escutando nessa hora, nesse dia, ou no dia que for escutar. Que eles venham cada vez mais, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, pois nós não podemos receber nada se do alto nos for dado. Abençoa essas vidas com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais, ó Pai. Que elas venham encontrar o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nos momentos de dificuldade, venham entender que o Senhor ali está. Nos momentos de alegria, venham entender que o Senhor ali está. Que o Senhor, ó Pai, não dorme, como diz a tua palavra, não dormita o guarda de Israel. O Senhor está sempre atento. Nós que temos que dar vazão para o Senhor, ó Pai. Então ajuda cada vida, essa cidade de Sete Lagoas, toma em tuas mãos, toma Minas Gerais, o Brasil e todo mundo. A tua palavra diz que toda a terra está cheia da tua glória, então manifesta a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, em cada vida, Pai. Transformando, tirando toda a razão humana, Pai, e trazendo em nome de Jesus um entendimento do Senhor, ó Pai. Nós queremos conhecer do Senhor e obedecer, pois se escutarmos a tua voz, ó Pai, nós precisamos obedecer. E a tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor tem a voz, ó Pai, como voz de muitas águas. O Senhor fala, tu és um Deus que fala, um Deus que executa, que o Deus está pronto para agir. Como diz a Escritura, tu és um Deus terrível, ó Pai. Nós oramos e cremos, ó Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada família, ó Pai, cada lar, ó Pai. Entra, ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Tira-nos, ó Pai, do lamaçal do mundo, tira-nos, ó Pai, do nosso, ó Pai, entendimento, livra-nos de nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus, livra-nos de pecar contra o Senhor, livra-nos de transgredir, ó Pai, mas que nós venhamos avançar para o alvo que és tu, ó Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e creio. Se você crê na sua casa, você diz amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Conta conosco aí se você precisar. Conta com a Carol, com todos os filhos dele, espalhados na face da terra, porque você é filho de Deus. Amém. Deus te quer e te ama. Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém. Pastor, eu sei que a sua experiência foi uma experiência muito diferente. Eu ouvindo o senhor contando da sua conversão, eu falei, eu queria que fosse assim a minha, eu queria que tivesse brilho e luz também, e não sei o quê. Mas é o que o senhor falou, né? Deus, Ele sabe o que cada um precisa para crer. Se revela da forma. Sim, sim. E eu queria te agradecer muito, porque eu sei que pessoas foram tocadas, estão sendo tocadas pelo que ouviram. O senhor não trouxe você aqui por acaso, tem um motivo. Obrigado, eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. E eu sei que o Senhor está preparando um mover maior, porque assim como o Senhor era incrédulo, e essa parte do raciocínio, da lógica de tudo isso era um impeditivo, isso acontece com muita gente. E o Senhor vai usar esse testemunho para quebrar isso. Mas eu sei que o Senhor também tem uma outra parte do testemunho que é muito importante e que também é tão poderosa quanto no sentido de mover as vidas das pessoas, de transformar as vidas das pessoas. E aí eu queria fazer um convite para o senhor, eu já fiz esse convite aqui fora do ar, mas agora eu estou reforçando. Raramente eu convido as pessoas, aliás, eu sempre convido para voltar, mas às vezes de acontecer isso que vai acontecer agora, vai ser a primeira vez, e a segunda vez vai acontecer essa semana também com o pastor Rogerinho da Clínica da Alma. Eu queria convidar para que o senhor voltasse aqui amanhã, para que a gente possa gravar, contando essa outra parte do testemunho que é muito impactante, que é muito abençoadora e que a gente possa contar aqui. Não sei como, o Guilherme vai resolver, não sei como, mas que a gente possa contar aqui também com a presença da pastora Bruna, para que a gente conte o que Deus tem feito na vida de vocês e o que Ele pode fazer nas nossas, na sua que está em casa, através da vida deles. Não que eles possam fazer alguma coisa, como o pastor Thales deixou claro aqui durante todo o testemunho, ele não pode fazer nada, mas o Senhor pode fazer através da sua vida. E eu sei disso, gente, porque mesmo antes de começar a gravar, o Senhor já me deu uma chamada aqui, um puxão de orelha, na primeira frase que o pastor Thales falou, logo que eu entrei, eu até falei, me dá um papel que hoje eu vou precisar. E eu não precisei porque o Senhor sabe o que Ele tem falado ao coração de cada um de nós. Assim como Ele falou ao seu, Ele falou ao meu também. Te agradeço, pastor, mais uma vez por ter vindo. Te espero aqui amanhã. Amém. E eu sei que vão ser 2 programas que vão ser um marco assim, para o Aliança com você. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Amém. Obrigada, pastor, por ter vindo. Obrigado a você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém. E você que está em casa, eu te espero aqui amanhã, não dá para perder, gente. Eu te espero aqui amanhã
com o testemunho do pastor Thales, mais um testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna, que vai abençoar a sua vida. Até lá!